vários assuntos importantes. Claro que você é o nosso convidado especial. Integrantes do Judiciário começaram a se manifestar sobre uma eventual denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Jair Bolsonaro, que deve ser formalizada dentro de instantes. Segundo os magistrados, os juízes, o julgamento da suposta tentativa de golpe será sério e sem uma visão politizada. O Judiciário afirmou ainda que apreciar as provas e não vai aceitar interferências políticas neste caso. No entanto, o encontro dos magistrados com o governo federal às vésperas da manifestação da PGR acabou levantando dúvidas da oposição e gerou críticas, precisando ser cancelado às pressas. Chamar os nossos comentaristas, Luiz Felipe Dávila com a gente aqui no estúdio. Dávila, seja muito bem-vindo. Ótima noite a você. O que a gente precisa, o Dávila está aqui na geral, se os diretores de imagem puderem colocar, seria ótimo. Bom, na fechada. Então, Dávila, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Muita expectativa, inclusive, para a informação que a nossa equipe em Brasília apurou. Possivelmente, nas próximas horas, a Procuradoria-Geral da República vai emitir um parecer sobre o relatório da Polícia Federal e há uma expectativa na formalização da denúncia contra Jair Bolsonaro. Enfim, ministro Barroso conversou com os jornalistas e disse que caso haja a denúncia e caso a justiça aceite e transforme Jair Bolsonaro em réu, o julgamento será tratado com toda a seriedade do mundo. É o que se espera, né, Dávila? O mínimo que se espera é que a justiça seja imparcial, impessoal e julgue uma pessoa de acordo com as provas e não de acordo com a sua visão política. É isso que se espera do judiciário. Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, boa noite, Beraldo, e boa noite à nossa querida audiência. Por enquanto, é tudo especulação. Precisamos ver qual é a acusação ou suposta acusação que poderá ser feita, o teor dela, e aí entender as suas implicações. O fato é que a Polícia Federal havia feito um relatório de mais de 800 páginas no inquérito, e este inquérito havia pouquíssimas provas. O que havia era muita narrativa cobrindo as lacunas onde não existia provas. Por isso, o importante é ver que tipo de materialidade a Procuradoria-Geral da República conseguiu reunir para, eventualmente, fazer uma acusação formal e aí sim transformar o ex-presidente em réu. Então, enquanto nós não sabemos isso, não dá para comentar. O que nós esperamos é que a Procuradoria-Geral da República seja imparcial, foque nos fatos. O que se espera é que um processo desse pode ajudar a restabelecer a credibilidade do judiciário ou afundar ainda mais o judiciário, que é cada vez mais parcial. Esse é o grande problema da justiça hoje. A injustiça é feita por causa da parcialidade, da pessoalidade e das preferências políticas. Pois é, há uma grande expectativa que a manifestação oficial da Procuradoria-Geral da República em relação ao indiciamento, ao relatório da Polícia Federal, aconteça nas próximas horas. Então, a equipe da Jovem Pan News debruçada, atenta, monitorando essa situação. Qualquer novidade a gente traz aqui em primeira mão para você que acompanha os Pingos nos Is. Chamar o Cristiano Beraldo, vai trazer também suas impressões acerca das manifestações dos magistrados, os integrantes da Suprema Corte Brasileira, indicando que, caso haja a formalização dessa denúncia e a Justiça entenda que deve transformar Jair Bolsonaro em réu, disseram que o julgamento deverá ser tratado com toda a seriedade, que não haverá politização. Bem, é uma resposta protocolar, é isso que se espera, né, Cristiano Beraldo? Agora precisaremos aguardar os próximos passos, claro. Chega a ser engraçado, não é, Caniato, esse tipo de resposta sobre um julgamento desse. Boa noite a você, ao Dávila, boa noite ao Mota, e especialmente boa noite à nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Olha, a própria manifestação do presidente do Supremo Tribunal Federal dizendo que o julgamento não será politizado já coloca as coisas num termo indesejado, digamos assim, porque a prerrogativa é que absolutamente nenhum julgamento é politizado, aliás, que sequer pode ser admitida a ideia
de que algum julgamento feito pelo Supremo Tribunal Federal, pelos 11 iluminados de notável saber jurídico e reputação ilibada, que eles sequer possam considerar uma atuação politizada. Aliás, ouvir uma pergunta dessa natureza deveria despertar uma reação extremamente dura contra aquele que faz este tipo de pergunta, que chega a ser uma ilação, que depõe contra o Supremo Tribunal Federal. Então, me parece que a reação à resposta já diz muito sobre o que está por vir. E o interessante também, Canhato, é que tem conversado com várias pessoas que têm conexões muito fortes aí com esse universo do poder, e eu não encontro ninguém que tenha uma visão diferente do destino do ex-presidente Jair Bolsonaro, que não a prisão. Parece que a sua sentença já está dada e o que se fará agora é seguir um determinado protocolo até que ele seja tirado de cena. Pois é, esse é um aspecto importante destacado pelo Cristiano Beraldo, que eu pude conversar com alguns juristas, operadores do direito, e muitos tiveram essa impressão, que quando escutam a manifestação de alguns magistrados, parece que eles dão como certa a denúncia que será oferecida, ou que possivelmente será oferecida pela Procuradoria-Geral da República. Agora, eu só quero trazer em detalhes qual foi a manifestação do ministro do Supremo. Ele disse o seguinte, eu vou abrir aspas, tá? Se o procurador-geral vier a oferecer a denúncia contra quem quer que seja, o Supremo vai apreciá-la como deve apreciar tudo na vida, com seriedade, examinando as provas. O processo penal, sobretudo, é prova. Se tem prova, você decide num sentido. Se não tem prova, você decide num outro. Fecho aspas, essa foi a manifestação durante uma entrevista improvisada ali, que foi questionado por alguns jornalistas acerca dessa possibilidade. Dávila, claro que nós não temos bola de cristal e é difícil fazer qualquer tipo de prognóstico, né? Muita especulação a gente tem acompanhado, né? Muita gente palpitando, fazendo apostas. É claro que será um julgamento, se isso de fato acontecer, que deve mexer com o cenário político. Agora, não é incomum também escutar juristas manifestando sobre uma situação relativamente cômoda de Jair Bolsonaro. É como se ele não tivesse participado das muitas coisas que poderiam colocar muitas pessoas em uma situação embaraçosa, como se não tivesse a digital de Jair Bolsonaro. Então seria difícil comprovar que Jair Bolsonaro teve alguma participação nas tais reuniões, articulações, debates sobre a possibilidade de algum ato antidemocrático. É preciso considerar também esse outro lado, né? Porque a partir daí, formalizada a denúncia, se ele for transformado em réu, haverá um longo caminho jurídico que a gente vai acompanhar, claro. Canhato, nós não podemos julgar uma pessoa pela sua intenção, tem que ser pelos fatos. O fato é que não houve golpe de Estado no Brasil, não houve mobilização das Forças Armadas, não houve um movimento militar para depor o presidente eleito. Portanto, tudo é no campo da suposição. Condenar alguém por intenção, por suposição, não faz parte do nosso direito. Por isso que nós entendemos que qualquer julgamento que não tenha a impessoalidade, a imparcialidade, olhar para os fatos, se tivermos de apelar para as narrativas, para encobrir a inexistência de fatos, isso vai parecer perseguição política. E ao parecer perseguição política, vai aumentar ainda mais a tensão num país já polarizado. Por isso, é preciso, neste momento, ter serenidade, focar nos fatos e não continuar criando narrativas para suplementar na ausência de fatos. Se nós não seguirmos essa receita, o Brasil vai entrar numa fase de enorme insegurança jurídica e isso não é bom para um país que vai enfrentar um ano muito difícil na parte econômica por causa da irresponsabilidade do governo. A gente vai trazer também daqui a pouco as informações sobre Jair Bolsonaro. Ele fez uma manifestação hoje dizendo justamente sobre a preocupação. Ele disse alguma coisa que teria zero preocupação
com uma eventual denúncia que poderá ser formalizada pela Procuradoria-Geral da República dentro de alguns instantes. Inclusive, informação de bastidor, daqui a pouco a gente vai trazer em detalhes. Só quero trazer uma outra informação e passar para o Cristiano Beraldo, porque, Beraldo, ainda durante essa entrevista, o ministro Barroso, o magistrado, disse que em quase 12 anos, como ministro, a sua visão foi fundada no que é certo, justo e legítimo, e não em uma visão politizada, e defendeu que essa é a mesma posição do Supremo Tribunal Federal, que deve seguir caso haja um avanço neste caso. Bom, são declarações que nos levam a crer que possivelmente haverá a formalização de uma denúncia por parte da Procuradoria-Geral da República. Mas, como eu indaguei e perguntei para o Dávila, há juristas que entendem que não haveria um conjunto de elementos que comprove a participação de Jair Bolsonaro nesse episódio, ainda que não tenha havido nada, de fato, né, que tenha sido apenas uma tentativa, um plano, uma discussão. Claro que nós só saberemos, teremos a comprovação após a formalização da denúncia ou não por parte da Procuradoria-Geral da República. Mas todos ficam com o pé atrás, né? Pois é, Canhoto, porque essa parece uma novela, um filme que a gente já sabe o final. E aí eu não posso me esquecer das palavras do ex-ministro Joaquim Barbosa, que relatou o caso do Mensalão e presidiu o Supremo Tribunal Federal na época do julgamento do Mensalão, e que ao final daquele trabalho que colocou na cadeia políticos e empresários corruptos, né, corruptos e corruptores, pessoas que deturparam o processo político e eleitoral do Brasil e mereceram pagar pelos seus crimes. No final, a nossa audiência deve se lembrar, houve a discussão dos embargos infringentes, em que as penas começaram a ser revistas e os condenados foram colocados numa posição de força para se livrarem das suas condenações. E naquela oportunidade, já às vésperas de deixar o Supremo Tribunal Federal, o então ministro Joaquim Barbosa proferiu um discurso que está aí disponível na internet, onde ele falava da maioria de circunstância que havia sido formada no Supremo Tribunal Federal para colocar por terra, palavras dele, o trabalho primoroso que a Corte havia feito na condução do julgamento do Mensalão. Naquela oportunidade, o ministro Luiz Roberto Barroso acabava de ser confirmado, ele era o último integrante da Corte. E desde ali, eu que tenho muito respeito pelo trabalho feito pelo ex-ministro Joaquim Barbosa, eu vejo com muita preocupação essa crescente politização do posicionamento dos ministros da Corte. E me parece que este caso de Jair Bolsonaro, como ele tem uma repercussão muito grande e, obviamente, é todo um caso de veia política, a gente vê que algumas decisões já são tomadas de uma forma que a gente não vê em outros casos. Veja a questão do próprio passaporte. Olha, aqui eu estou dizendo, eu tenho uma série de críticas a fazer ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas estou olhando estritamente ao que a gente espera da nossa justiça, justiça com J, que não pode, de um lado, a justiça com J maiúsculo, naturalmente, que não pode, de um lado, tirar o passaporte de um ex-presidente em razão de uma reunião e, de outro, liberar traficantes, bandidos, assassinos, sequestradores, porque o mal feito à sociedade claramente é muito maior desses criminosos que a gente vê tendo vida boa promovida em grande parte pelo judiciário brasileiro. Então, esse desequilíbrio nos faz ter muita preocupação com o encaminhamento de determinados casos e esse, sem dúvida nenhuma, como eu disse no começo da minha fala, é um caso que a gente parece já conhecer o final, mesmo antes dos processos, das etapas do processo serem concluídas. E dentro de instantes, a Procuradoria-Geral da República deve emitir um parecer sobre o relatório produzido pela Polícia Federal no âmbito dessa investigação que apura a suposta tentativa de golpe de Estado. E aí eu mencionei há pouco que Jair Bolsonaro teve uma agenda em Brasília com senadores aliados. Depois desse encontro, ele conversou com jornalistas e ele disse o seguinte, porque, claro,
alguns repórteres perguntaram sobre essa possibilidade de formalização da denúncia contra ele. Olha o que disse o ex-presidente Jair Bolsonaro, vou abrir aspas, tá? Estou aguardando chegar a denúncia. Espero que agora eu possa ter acesso aos autos. Você já viu a minuta do golpe, por acaso? Ele perguntando para a repórter. Não viu. Eu também não vi. Você já viu a declaração do Mauro Cid? Você não viu. Eu estou aguardando. Fecho aspas, essas as falas de Jair Bolsonaro quando indagado por jornalistas. Você, Dávila, o posicionamento de Jair Bolsonaro, uma figura central, né? Há naturalmente a exploração por parte dos veículos de comunicação para saber exatamente qual a expectativa dele. É um nome que mexe com a política brasileira, não só porque talvez seja a figura mais importante desse inquérito, mas também porque, a depender dos próximos passos, ele mexe com todo o tabuleiro político, né? Quando a gente olha para a organização do Congresso Nacional, as alianças, as articulações e também para as eleições de 2026. Com certeza mexe no tabuleiro político, mas primeiro é preciso fazer aqui uma revisão como foi a trajetória do Supremo Tribunal Federal nesse período. O que nós vimos é um Supremo Tribunal Federal que se autodeterminou a missão de salvar a democracia brasileira. E nesse salvacionismo do Supremo, parece que esqueceu a Constituição, parece que esqueceu os direitos assegurados na cláusula pétrea na Constituição brasileira, que é a liberdade de opinião, de expressão, que toda pessoa tem o direito ao devido processo legal, à ampla defesa. Tudo isso foi esquecido pelo Supremo Tribunal Federal ao instituir inquéritos sigilosos por tempo indeterminado, não dar acesso às pessoas aos autos dos processos, desrespeito absoluto ao devido processo legal, desrespeito à individualização de penas e, portanto, à dosimetria. Tudo isso ficou muito claro quanto aos manifestantes do 8 de janeiro. Então, o histórico não é bom. O histórico mostra o Supremo Tribunal Federal como uma corte politizada, com uma visão de salvacionismo da democracia, e para salvar a democracia é preciso esquecer o que está na Constituição. Então, o sinal não é bom. E isso mostra que a eventual politização no julgamento do ex-presidente da República pode não só causar enorme insegurança jurídica, e haverá certamente reação, como também pode mexer demais no tabuleiro político. Jair Bolsonaro já está com seus direitos políticos suspensos, mas, evidentemente, uma acusação e eventual condenação é a pá de cal na candidatura de Bolsonaro à presidência da República no futuro próximo. Roberto Mota com a gente também. Mota, seja bem-vindo, ótima noite a você. As manifestações dos integrantes do Judiciário sobre uma eventual denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro Barroso foi indagado por repórteres e jornalistas sobre isso e disse, respondendo que caso essa pauta se confirme, a Corte Suprema iria apreciar a questão com seriedade, examinando todas as provas, e disse que o julgamento não teria viés. Enfim, trouxemos as impressões do Dávila e do Beraldo sobre isso, a gente quer te ouvir também. Já entrei no programa no meio do fogo. Eu vou partir do comentário do Dávila. O Dávila fez uma boa explicação, um bom resumo do que aconteceu nos últimos anos no Brasil. E aí, depois de tudo isso que aconteceu diante dos nossos olhos, a gente fica com a impressão de que ainda querem fazer a gente de bobo de novo. É como o sujeito que trai a mulher, aí volta para casa, fala: querida, prometo que não faço mais. Na semana seguinte ele faz. Aí ele volta: querida, dessa vez é para valer. Aí nessa outra semana ele repete o gesto dele. Até quando a mulher aguenta? Quando é que chega o dia que ela diz: desculpa, não acredito mais nessa história? O que aconteceu nos últimos anos no Brasil foi colocado por algumas pessoas como sendo uma luta do bem contra o mal. Eu só vou lembrar uma frase que foi dita, porque a coleção de frases é imensa, né?
e ia tomar o programa inteiro. Mas eu só vou lembrar uma frase: vencemos o bolsonarismo. Vocês lembram dessa frase? Vocês lembram quem disse essa frase? E aí eu pergunto, que motivos a gente tem para acreditar que daqui por diante as coisas serão diferentes do que elas foram até agora? Caniato, eu fui ontem a Caxias do Sul fazer uma apresentação para o Sindicato Metal Mecânico lá. Fiquei maravilhado com o que eu vi. O Brasil verdadeiro, aquele Brasil que trabalha, aquele Brasil que produz. Eles me contaram que eles têm 3.000 vagas abertas que não conseguem preencher nas diversas indústrias que compõem o sindicato. E eu não consigo contar quantas vezes eu fui parado por pessoas que vieram falar comigo, me cumprimentar pelo Pingos nos Is, mandar cumprimentos e abraços para todos vocês e nos agradecer por ser um foco de luz no meio dessa escuridão. Então, é por isso que a gente tem a obrigação de lembrar essas coisas. Ninguém vai fazer com que o povo brasileiro esqueça o que aconteceu nos últimos 2, 3, 4, 5 anos com estalar de dedos ou com uma frase de efeito qualquer. Eu acho que se existe um motivo para que a gente ache que as coisas possam ser um pouco diferentes daqui por diante, esse não é um motivo interno, é um motivo externo. São as mudanças que estão acontecendo nos Estados Unidos, onde, mais uma vez eu lembro aqui, aconteceu um processo assustadoramente parecido com o que aconteceu aqui no Brasil, um processo que incluía uma perseguição judicial sem precedentes a um político, Donald Trump, com o objetivo claro de tirá-lo de vez da vida pública e jogá-lo na cadeia. Eu tenho certeza que nos próximos meses e nos próximos anos a gente vai descobrir mais detalhes sobre o que aconteceu nos Estados Unidos. Eu não acredito que, diante do que aconteceu lá, o Brasil ainda tenha pessoas que acham que o que acontece aqui é sustentável. Zé, agora, Beraldo, há pouco Dávila fez esse resumo e a gente precisa lembrar também que uma eventual denúncia formalizada pela PGR, caso a Justiça transforme Jair Bolsonaro em réu, e tudo isso vai mexer demais com o tabuleiro político, né? É preciso lembrar que esse assunto por si só tem atraído as atenções, há uma cobertura específica para o que acontece quando a gente trata do nome de Jair Bolsonaro ou esse episódio, né, da suposta tentativa de golpe de Estado. Isso deve alterar a agenda de prioridades, deve atrapalhar a agenda parlamentar e deve antecipar talvez até as negociações e articulações de olho em 2026. Isso deve acontecer, né? Caniato, esse não é o único evento importante que está acontecendo no cenário político atualmente e que vai ter impacto nas eleições do ano que vem. Do lado da direita, esse momento dramático de Jair Bolsonaro, que está aí às vésperas dessa denúncia, há uma conversa muito forte, né, de uma expectativa efetivamente de prisão, ou seja, ele estaria fora desse jogo eleitoral de 2026, um substituto precisaria ser escolhido e aí, claro, ele na prisão terá muito menos condição de influenciar na escolha do seu substituto do que se tivesse inelegível mais solto, participando aí de eventos e das articulações. Só que na esquerda nós temos o governo federal praticamente sendo abandonado pelos seus próprios apoiadores. Então, eventos dos últimos dias, das últimas semanas, têm demonstrado que está esgotando a expectativa, a esperança de que apoiadores de primeira hora e de longa data do governo acreditem ainda que esse governo produzirá alguma coisa positiva para o país e para a esquerda nas eleições de 2026. O último evento, a carta escrita pelo advogado Cacai, famoso advogado de Brasília, íntimo do poder, e que jogou a toalha no governo do seu grande amigo, com quem celebrou a vitória na sua própria casa,
que é o presidente da República. Então, a gente vê, de um lado, a esquerda fraca para as eleições de 2026, mas com um problema grave, sem um substituto natural forte. Talvez possa se considerar, inclusive Cacai coloca isso na sua carta, Haddad como o grande nome para a esquerda em 2026, só que sem apelo popular, ainda mais sendo ministro da Economia, numa economia que vai muito mal, onde as pessoas, na esperança de picanha e cerveja, não estão conseguindo tomar o café. Só que na direita, o que acontece é que haverá diversos nomes que serão apresentados para essa disputa. E, ao que parece, o nome mais forte acabará sendo o nome de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Por quê? Tem visibilidade nacional, tem reconhecimento nacional, apesar de uma taxa de desconhecimento que ainda é importante, ou seja, vai melhorar ainda mais o conhecimento dele pelo Brasil afora, e ele tem um serviço prestado a mostrar resultados concretos que ele está conseguindo em São Paulo, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista da segurança pública. Então, acredito que esse é o nome mais forte, mas não quer dizer que será o único. Possivelmente teremos vários nomes disputando no campo da direita, o que, aí eu estou com Dávila, não é ruim não, quanto mais nome, melhor. E no segundo turno, certamente haverá uma união em torno do vencedor. Pois é, o Beraldo mencionou essa carta aberta que foi feita por esse advogado muito conhecido, né, aliado, inclusive, do partido do presidente da República, disse que o atual presidente estaria se esforçando muito para perder em 2026 e disse que ele estaria capturado, isolado, enfim, uma porção de coisas interessantes que a gente pode analisar. E aí o Beraldo faz esse paralelo, né, entre eventos importantes que mexem com a dinâmica da política de um lado, né, quando a gente olha para os grupos liberais conservadores, chamado do lado da direita, né, Dávila? Mas também tem uma porção de desafios quando a gente olha para a situação, para o atual governo federal e para os grupos progressistas, os grupos que estão à esquerda. Um governo com uma série de dificuldades que caminha na tentativa de reverter esse quadro, mas muitos entendem que é muito difícil fazer qualquer tipo de alteração nesse sentido, pelo menos do jeito que as coisas estão. Uma situação muito difícil reverter a imagem de um governo desgastado que não entendeu até agora que, se não resolver a questão fiscal, não se resolve nenhuma outra questão no país. Nós temos hoje um país, Caniato, na qual o orçamento, mais de metade do orçamento, serve só para pagar juro e o financiamento da dívida e despesas e gastos financeiros. E cada vez que o juro sobe, essa despesa aumenta. E quando essa despesa aumenta, nós estamos tirando o dinheiro que poderia ir para infraestrutura, que poderia ir para investimento, para o custeio da máquina. Isso é inviável. E para reverter esse curso dramaticamente errado do governo, é preciso ter coragem política para rever uma decisão tomada no início do governo Lula, foi justamente essa indexação do salário mínimo a todos os benefícios sociais. Nós não podemos esquecer que no Brasil, infelizmente, 60% do orçamento está indexado ao salário mínimo. E como bem disse Marcos Pestano, da IFE, da Instituição Fiscal Independente do Senado, cada R$1 que sobe o salário mínimo, você tem impacto de 380 bilhões de reais no gasto público. E o governo se recusa terminantemente a rever essa maluquice que foi adotada lá atrás, assim como os gastos obrigatórios em saúde e educação. Ou seja, nós estamos indo ladeira abaixo nessa questão fiscal. E sem isso, Caniato, não tem dinheiro para investimento, não tem como o Brasil sair do buraco. E o governo vai estar fazendo o quê? Dobrando a aposta em aumentar a distribuição de benesses sociais para tentar segurar a sua popularidade. Mas isso já se mostrou no começo do ano, que ao fazer isso, a única coisa que você faz é fomentar a inflação e prejudicar justamente esses que ganham até 2 salários mínimos, são os que mais sofrem com a inflação. E são esses cuja população está cada vez mais condenando a atual administração pública. Portanto, o governo está indo ladeira abaixo. Então, não vejo como esse governo tem condições de reverter a baixa popularidade, a não ser rever políticas públicas adotadas por ele próprio.
Pois é, PGR deve emitir um parecer sobre o indiciamento da Polícia Federal dentro de instantes, hein? A gente está monitorando essa situação, daqui a pouco a gente vai trazer as informações da nossa equipe em Brasília.